Estaremos juntos até 2h30 da tarde, tá? Quero a sua companhia nesse feriado gostoso. Agora, como eu te falei, a gente começa o programa com esse assunto importante, que tenho certeza que pode te ajudar. Muitas coisas no dia a dia nos aborrecem. Agora, dar vazão a esses aborrecimentos, tendo explosões de raiva, podem ser extremamente prejudiciais à saúde. Alguns estudos científicos mostram que, ao ter essa explosão momentânea, acontece uma liberação hormonal que, em dose excessiva, pode ser extremamente tóxica para o seu organismo, podendo levar às doenças cardiovasculares sérias, inclusive ao infarto. Então, hoje, nós temos um bate-papo para tentar entender como podemos, se podemos, segurar nosso nervosismo, nossas emoções exacerbadas no momento de irritabilidade. Quando a gente recebe aquela ligação chata do telemarketing ou quando a gente precisa resolver um problema na conta de água, de luz, a conta da televisão por assinatura, então, alguém te dá uma fechada no trânsito, situações que podem gerar explosões de raiva. Será que a gente deve controlar? Vamos tentar aprender com ele, que entende muito sobre esse e outros assuntos ligados à neuropsicologia. Ele tem certificação em diagnóstico e gestão do estresse e resiliência pela Harvard Medical School nos Estados Unidos e coopera sempre com a gente. Vem cá, Armando. Armando Ribeiro, seja muito bem-vindo. Que alegria. Vamos sentar aqui para a gente bater esse papo importante, né? Um papo bem sério. Com certeza. Eu vejo muita gente ficando nervoso e às vezes eu vejo que a turma fica nervosa até com a pessoa errada, que é aquela pessoa que está ali só para responder o protocolo e que não tem, muitas vezes, autonomia para, de fato, resolver. Sim. Né? Eu acho que o mais importante da gente explicar e conversar com os nossos amigos de casa é que a gente acha que o que provoca essa explosão de raiva vem de fora, mas, na verdade, é algo mais complexo. É a soma do que acontece fora, né, das situações de estímulo, mas, principalmente, como a nossa mente interpreta e dá significado a essas situações. Então, geralmente, quem vive, né, em explosões de raiva tem gatilhos mentais e emocionais que traduz qualquer situação de maior ameaça ou de maior dificuldade como algo assim pessoal. Então, por exemplo, a atendente, a situação do trânsito, né, a situação numa festa, né, que devia ser motivo de alegria, é traduzido por essa mente que ela escolhe caminhos de interpretação, caminhos de significado que levam sempre assim, olha, é algo pessoal e que vai gerar um prejuízo, uma ameaça à sua integridade física. E normalmente o nosso corpo ele reage a essas situações construídas na nossa própria mente. Como se a gente estivesse em perigo, né? Sim. Então, mais do que evitar essas situações, viver no mundo é estar o tempo todo sendo desafiado. Mais do que evitar essas situações que a gente não tem controle, é aprender a modificar essa armadilha mental, mudar a nossa mente para ver sempre a situação como uma situação de desafio positivo e não como uma situação que vai exterminar ou vai dificultar a sua vida pessoalmente. Porque geralmente quem vive explodindo de raiva, ele toma tudo como pessoal. Né? Então ele não vê que é uma dificuldade de falta de treinamento da empresa, né? Dos funcionários, é uma situação da cidade que precisa de fazer melhorias. Ele toma sempre como algo pessoal. E quem sofre explosão de raiva, ele não só coloca em perigo as pessoas ao seu redor, ele coloca em perigo a sua própria saúde física e emocional, porque esses hormônios, eles vão dinamitando, eles vão estragando órgãos, eles vão estragando processos fisiológicos, levando, sim, né, a um maior risco de infarto, de acidente vascular cerebral, né, e de doenças emocionais graves também, como quadros de depressão, de pânico. Então é importante a gente tomar consciência para modificar. Tá, agora, então vamos lá. Tomamos consciência, eu acho que a primeira consciência é: eu tenho um ataque explosivo, eu realmente perco as estribeiras, na hora eu não me seguro, tenho pavio curto. Gente que tem um pavio curto, mas depois uma explosão gigante, né? O pavio tem vontade de quebrar tudo. E muitas vezes a própria pessoa não consegue reconhecer que, assim, ela tem pouquíssima tolerância a qualquer dificuldade que se apresenta. Como é que a gente muda isso? Então, primeiro tomar consciência de que ela está se exaltando
em qualquer situação ou de forma rotineira. Tá. Isso é muito importante, a ajuda da família. Muitas vezes quem sofre calado, né, é o filho, é a esposa, é o marido, que vem essa situação se repetindo. Então, tomar consciência, olha, está demais. Segundo passo, perceber que é uma reação natural do nosso organismo, né, tanto que eu trouxe o cérebro aqui para mostrar que essa descarga de hormônios, como o cortisol, a adrenalina, eles são iniciados nessas regiões profundas do cérebro, chamado de hipotálamo, de hipófise, que são áreas primitivas e responsáveis pelo quê? Pela nossa reação emocional aguda. Então, nós temos um mecanismo de defesa e a raiva faz parte desse mecanismo de defesa mais biológico, que assim, se você se sente ameaçado, o teu corpo instantaneamente ele te prepara para lutar ou fugir. Na situação da raiva, você está disposto, você está mais tendencioso a buscar luta, situações de luta, sem pensar racionalmente. Lembrando que todo esse mecanismo, que é interno, é profundo, ele foge dessa capacidade mais externa ao nosso cérebro, que é chamada de área da razão, de você pensar com razão. Então, toda e qualquer estratégia para mudar isso na vida das pessoas é diminuir essa reatividade emocional. Um dos meus professores em Harvard, ele até criou um título, né? Ele chama de sequestro da amígdala. Ele diz que qualquer situação que te tire do seu próprio controle, né? O que acontece? A sua amígdala cerebral, ela toma conta de todo o seu raciocínio, ela toma conta da sua percepção do mundo. E você passa a reagir ao mundo e não a agir com as pessoas, com as situações de dificuldade. Então, para diminuir o sequestro da amígdala, a amígdala toma conta do seu cérebro. Primeira coisa, a gente precisa de criar aquele tempo mental, físico, através da contagem da respiração, através de lembrar de tomar um gole d'água. Então a gente faz pequenas atitudes que estão ao nosso redor, nada muito complexo, que possa dar alguns segundos entre a sua possibilidade de simplesmente reagir inconscientemente e racionalmente, tá? E dar um segundo para que o seu córtex cerebral, ele tome consciência e ele fale assim, para, o que está acontecendo comigo agora? É necessário? É necessário que eu altere o tom de voz? É necessário que eu bata na mesa, que eu quebre um copo? É necessário? A gente precisa de desenvolver e cada vez mais a gente percebe que o cérebro é um órgão maleável, flexível. Então, às vezes, o que acontece? Essa pessoa que sofre de explosão de raiva, ela teve modelos de pessoas que simplesmente reagiram às situações, modelos de pais, modelos de amigos, modelos de pessoas próximas, que simplesmente deixavam o sequestro da amígdala acontecer de forma repetida. Então, ele precisa retreinar o seu cérebro, primeiro, tomando consciência de que o pavio está curto demais e é desnecessário. Isso gera sofrimento nos familiares, isso gera sofrimento para ele mesmo, porque depois de uma situação de explosão de raiva, vem a culpa, vem a angústia. Por que eu fiz isso? Por que eu falei essas palavras tão duras para a pessoa que eu mais amo? Será que elas merecem, né? Será que era preciso? Então é fundamental tomar consciência de que o pavio está curto demais, a tolerância está baixa demais. Segundo, criar esse espaço entre a situação e a reação. Aprender a respirar, aprender a ter um gole d'água, ter sempre algo que dê aquele segundo entre a situação, o estímulo e a sua resposta. Às vezes, até para pacientes, eu falo, ande com balas, ande com pequenas comidinhas, né? Por que pequenas comidinhas? Porque é o segundo necessário entre o estímulo e a sua resposta explosiva. Uma pessoa que viva sofrendo disso, Cláudia, é importante a gente até falar com os nossos colegas de casa, às vezes já se torna um transtorno mental. Então já se torna uma doença, já é uma raiva patológica. Essa situação da raiva patológica, ela vai precisar, sim, muitas vezes de tratamento medicamentoso e de psicoterapia. Por quê? Vai precisar de identificar quais são as origens dessa raiva, né, dessa explosão de raiva lá na sua vida, tá? Para poder ressignificar, modificar
essa relação de estímulos e de respostas, que estão totalmente desadaptativos e que geram um profundo sofrimento. Muitas vezes eu vejo no consultório situações assim dos filhos de um pai ou de uma mãe que sofrem, né, de ataques de fúria. Então, assim, o estrago emocional é enorme. E muitas vezes o que a pessoa gostaria era simplesmente de falar assim, olha, eu não gostei, eu prefiro de uma outra coisa. Só que ele não tem essa resposta mais racional, mais serena. Ele perde ou ele nunca adquiriu a capacidade de ser mais sereno, de ser mais tranquilo, do tipo, não está ao meu gosto, mas tudo bem, eu dou uma chance para provar algo diferente. E eu digo que nós brasileiros, nesse nosso cenário de muitas vezes um ambiente social mais agressivo, menos tolerante, estamos todos estimulados aí a responder sem pensar. E aí é que mora o perigo, né? Porque você falou que nesse responder sem pensar vem a fúria, vem a raiva e vem o coração que fica acelerado por conta dessa descarga hormonal. O coração, ele é um dos principais indicadores. O conhecimento antigo, não só religioso, mas filosófico, e até Hipócrates, o pai da medicina, já faziam relatos, né, de quanto o coração ele sofre, ele é responsível aos nossos estados emocionais. Então, é um dos órgãos de choque. Muitas pessoas, aí temos descrição na literatura médica, de pessoas, depois de um ataque de fúria, irem correndo para os serviços de pronto atendimento, de pronto-socorro. Por quê? Porque o corpo ele padece, o corpo adoece. Essa descarga de cortisol, de adrenalina, leva a um funcionamento que o corpo entende assim, olha, você está em extremo perigo, é vida ou morte. E às vezes a situação é uma situação tão superficial, não é importante, só que a violência da produção desses hormônios é grande e muitas pessoas, isso são casos descritos na medicina, de pessoas que vêm a falecer por não aprenderem a controlar essa resposta mais biológica. Muito interessante isso tudo que o Armando está falando, porque eu fico pensando assim, eu já ouvi alguns casos, talvez você tenha ouvido a pessoa falar assim, fulano de tal se aborreceu, ou o cicrano aborreceu fulano e ele teve um infarto. Na verdade, a gente tem que entender que a responsabilidade é nossa em relação às nossas emoções, né? Porque ele falou uma coisa muito interessante. A gente tem muita tendência de achar que tudo é com a gente. E, na verdade, se você conseguir separar e falar isso é um problema dele, essa agressividade dele é dele, eu não vou tomar isso pra mim. Eu acho que é mais ou menos esse caminho. Mas é possível a gente fazer isso mesmo? É possível, é desejável. E eu digo que hoje a gente vive uma revolução na escola, na educação. Cada vez mais escolas começam a inserir nas suas grades educação socioemocional. O que significa? Que além de ensinar matemática e língua portuguesa e ciências para as nossas crianças, muitas escolas tomam contato que é preciso, desde a infância, ensinar as nossas crianças a lidar com as emoções. Emoção tem que ser matéria escolar. Por quê? Porque se a gente não oferece para essa criança a possibilidade de tomar contato com a raiva, com a tristeza, com a alegria, com a frustração, ela perde a oportunidade de lidar e de gerenciar essas emoções naturais da vida. Então, o que a gente quer? A gente quer bons médicos, a gente quer bons engenheiros, bons advogados, bons jornalistas, mas principalmente pessoas que saibam gerenciar as suas emoções, porque o grande problema do ambiente de trabalho atual não é você não saber escrever uma peça da justiça, é você não saber lidar com a equipe de trabalho, é você não sobreviver, não ter, por exemplo, a educação ou a empatia necessária para se colocar no lugar do outro num momento de dificuldade. Quantas pessoas vêm trabalhar ao nosso redor e estão destruídas por dentro, estão passando por doenças familiares, estão passando por decepções amorosas, e a gente enxerga aquelas pessoas apenas como funcionários que devem responder de forma automática porque ele está sendo pago para isso. Isso a gente quer virar página. Isso tem que ser deixado para o mundo que já passou. O que a gente quer? Que as pessoas sejam ótimos profissionais, mas principalmente pessoas emocionalmente equilibradas. Não é à toa que se bate tanto no martelo da inteligência emocional.
o que falta para os nossos médicos, advogados, engenheiros, psicólogos, artistas, professores, não é mais ciência, não é mais matemática, não é mais língua portuguesa, é mais saber conviver em uma sociedade complexa. Fantástico. Agora eu penso assim, né? A gente não pode delegar esse papel para a escola, né? Delegar esse papel para um profissional, a gente tem que fazer a nossa parte. E eu sei que tem muita gente mais madura e que já viveu muitas coisas na vida, que está assistindo ao programa agora, e eu sempre penso assim, a Bíblia fala que os mais novos aprendem com os mais velhos, mas muita gente saindo do seu papel de educador. Então não é necessário ser um professor para ajudar a sua família, ajudar os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos talvez a lidarem melhor com as emoções, né? E eu acho que é o exemplo. Muito vô, muita avó perdendo as estribeiras por aí, na hora de resolver uma questão, podendo ser um exemplo positivo, né? Sim, e o exemplo positivo, eu acho que é bacana que a gente frisa que, assim, não é só a emoção positiva. O avô, a avó, o pai e a mãe, que também conseguem compartilhar com o seu filho, estou decepcionado, estou triste, tive uma dificuldade no trabalho, porque às vezes a gente constrói aquele mundo cor-de-rosa, né? Chamado de família doriana, que não existe, onde tudo é muito perfeito. E, na verdade, os nossos filhos precisam de ver as dificuldades e como os seus pais, os seus avós lidaram, como que eles resolveram, reagiram. Né? Então, assim, um momento de raiva pode ser uma grande oportunidade para que aquela família, para que aquele casal, para que aquela relação pai e filho, pai e filha, possam parar para pensar, o que está acontecendo de errado? Por que eu estou com pavio, a minha tolerância é tão curta? Por que eu estou deixando um momento de alegria como hoje, né, se transformar num momento de dissabor, num momento de frustração, de mágoa, de ressentimento? Eu falo sempre para os meus pacientes, a gente pode cair, mas a gente não pode entregar os pontos. Toda experiência negativa, ela pode ser convertida, ela pode ser transformada numa experiência de vida construtiva, positiva. Muitos pacientes chegam nos consultórios extremamente assim desesperançados, porque eles falam, eu errei de novo, eu perdi a cabeça. Mas o que a gente pode fazer de diferente dessa vez? Por exemplo, você pediu desculpa? Aí ele fala assim, não. Então, às vezes, esse simples ato de que você perdeu a cabeça, e isso não é legal, mas dá para mudar a forma de você lidar, de você reagir ao fato de ter perdido a cabeça. Você pediu desculpa para as pessoas que foram magoadas com aquela sua explosão. Então, a gente muda essa chave e a gente percebe que toda essa maquinaria cerebral, ela começa a funcionar e a reagir diferentemente. Então, esse paciente que hoje ele perde a cabeça, mas que ele tem ele respira e ele pede desculpa, e é uma desculpa sincera, tá? Não é aquela desculpa da boca para fora. Olha, realmente eu errei. Ele troca a culpa, que não leva a lugar nenhum, pela possibilidade de começar a tomar aqueles segundos necessários de falar assim, peraí, eu não preciso de tomar esse mesmo caminho. Toda vez que a gente desliga o sequestro do sistema límbico, né, o sequestro da amígdala, pela atividade, pela reflexão, a gente faz com que o combustível de uma explosão de raiva, ele seja desativado. E eu digo que isso, para nós adultos, para as nossas famílias e para a nossa sociedade, é urgente. A gente precisa de ter treinamentos, como você bem colocou. A escola precisa de dar essa lição, mas isso em casa é fundamental. Em casa não é só para estar assistindo o jogo, não é só para estar vendo as plantas. Em casa também são momentos da gente contar histórias. As famílias perdem oportunidades de compartilhar histórias. E o que fazia no passado, que hoje, diferentemente, a gente não tem tempo, porque cada um está lá no seu aparelhinho, né? Desconectado da vida e ligado em algum outro lugar, é que contar histórias é dar modelos de como reagir às situações. Como que o meu avô reagia a uma situação na vida dele quando ele era mais jovem, quando ele tinha dificuldades tanto como as que eu tenho. Então, hoje, a gente é carente de ouvir histórias reais das pessoas próximas. Às vezes a sua avó, às vezes a sua tia, a sua vizinha, o seu vizinho, ele tem a chave de como você pode enfrentar uma situação que te leva a uma crise de raiva de uma maneira mais tranquila, mais serena. Fantástico.
É isso mesmo. Está falando de raízes culturais e a gente pertence a uma raiz cultural, né? Tem uma história familiar. Tem várias perguntas que já chegaram aqui, a gente divulga quando é um programa assim especial, a gente divulga na nossa rede, na nossa lista de transmissão e a turma participa. Obrigada a vocês que mandaram as perguntas. A Jaci de São Paulo, ela quer saber assim, como lidar com pessoas explosivas, descontroladas, o que fazer? Boa pergunta. Então, a pessoa explosiva, muitas vezes, se é numa frequência e numa intensidade muito grande, provavelmente ela pode estar sofrendo de uma doença. Então, existem alguns transtornos mentais que, numa fase mais adiantada, a manifestação é na forma de uma baixa tolerância e uma agressividade solta. Quadros de depressão, geralmente a gente imagina sempre a pessoa que sofre de depressão como aquela pessoa que está prostrada, que está no canto. Algumas pessoas, e isso ainda é uma incógnita, né, um mistério para a medicina, algumas pessoas em depressão reagem à depressão se tornando menos tolerantes e mais agressivas. Então, em crianças e adolescentes se chama tecnicamente de disforia. Disforia é aquele mau humor que rapidamente leva a uma resposta mais agressiva. Então, nesses casos de uma intensidade, de uma frequência grande, se é alguém que ela conhece, que é importante que ela dê um toque, precisa de procurar uma ajuda médica e psicológica, porque não é natural e não é esperado que a gente tenha ataques de fúria o tempo todo. Tá, e se não for, por exemplo, uma doença, como você está sugerindo, se for só aquelas pessoas que têm as explosões e o descontrole, mas são eventuais, nesse momento o que a gente faz? Então, se é uma situação eventual, eu acho que também é uma oportunidade para que essa relação, né, essas duas pessoas possam abrir aquele cantinho da conversa, né? Mostrando assim, olha, tem uma outra forma de você mostrar descontentamento, de você mostrar que não é desse jeito que você gosta. Então, às vezes, a gente precisa de recuperar aquela coisa que se chama diálogo, que a gente esqueceu e a gente acha que hoje está dialogando demais, mas, na verdade, está cada um no seu smartphone, desconectados no mundo. Então, a ideia, assim, pode ser uma oportunidade para estabelecer uma conversa e falar assim, ó, eu aceito a tua crítica, mas eu gostaria que fosse de uma outra forma. Estabelece essa comunicação. Hoje, alguns cientistas americanos falam assim, você pode falar qualquer coisa, desde que primeiro você estabeleça uma conexão com a pessoa. Não chega numa relação que não existe, tentando oferecer crítica ou tentando oferecer sugestão, se você não estabelece uma conexão afetiva. Então, conexão afetiva é olho no olho, presença a presença, vamos tomar um copo d'água, vamos tomar o famoso cafezinho. Esse cafezinho é precioso porque dá aquele tempo necessário para que a gente desligue esse funcionamento mental. Muito bom. Próxima pergunta. À noite, quando vou dormir, eu percebo que aperto a mandíbula e fico com ela dolorida. Isso tem a ver com as minhas explosões de raiva? É a Kátia Gonçalves, do Rio de Janeiro. Olha só, uma outra situação ótima, porque esse tipo de comportamento, né, muscular das mandíbulas está muito relacionado a tanto crises, né, quanto sintomas de ansiedade. Então, geralmente, pessoas muito ansiosas têm uma contração muscular do músculo do trapézio, dos ombros, dos braços, chegando aqui a essa região, né, da cabeça e mandíbulas. Isso está relacionado à ansiedade, então são pessoas que precisam de aprender a lidar, a gerenciar a ansiedade, e uma das manifestações da ansiedade também pode ser crises de fúria. Então, muitas vezes, como uma forma de você buscar alívio daquela sua tensão, daquela angústia que você não sabe de onde vem, explodindo. E é uma forma extremamente desastrosa. Perfeito. E aí, em relação à mandíbula, eu vou te falar, hein? É bom cuidar. Tem umas plaquinhas que a gente pode usar, principalmente para dormir, para dar uma aliviadinha aqui, porque depois isso vira um problema. Eu já precisei operar a minha, por isso que eu tô falando. Se a gente pesa muito aqui, a gente tem um desgaste da articulação que não é legal. Karina, é Karina que perguntou? É Karina Gonçalves. Próxima pergunta. Boa tarde, meu nome é Ana Paula, sou de Juatuba, Minas Gerais. Tenho essas explosões de raiva, um nervosismo que me chateia, porque acabo perdendo a paciência com os meus filhos. Isso começou a acontecer após o meu último parto. Em alguns dias do mês ficou assim. Pode ser devido ao uso de pílula que tomo sem pausa. Tenho um filho de 2 anos e uma filha de 1 ano. Sim, olha que interessante. Então, a gente tem vários mecanismos possíveis. Um deles, o mecanismo mais hormonal. Então, toda vez que a gente tem mudanças muito abruptas no ciclo hormonal, por causa de medicamentos ou da própria natureza fisiológica,
Algumas pessoas, mulheres, por exemplo, percebem que se tornam mais irritadiças e menos pacientes. Aí tem que ver com o próprio médico se aquela medicação ela pode ser modificada, dosagem, tipo. Uma outra situação, existem pessoas que não têm um transtorno mental, mas que têm uma personalidade pavio curto. Pessoas que têm uma personalidade pavio curto são pessoas que precisam urgentemente de buscar alguns treinamentos. Hoje a gente fala muito de um treinamento chamado de mindfulness ou atenção plena. São pessoas que precisam de aprender e treinar técnicas de respiração, técnicas baseadas na yoga, na meditação, para retreinar o seu cérebro e modificar esse aspecto da sua personalidade. E Ana Paula, se me permite, eu que já passei por isso com 2 filhos, agora eles cresceram. Tem um que já vai casar, a outra já é uma moça. Eu vou te falar, nesse momento, uma filha, né, de 2 aninhos, um filho de 2 aninhos e uma filha de 1 ano, eu fico pensando que você deva estar esgotada, cansada, isso é normal. Agora, um conselho que eu te dou é assim, claro que esse cansaço é verdadeiro, mas não se cobre tanto e curta mais, porque eles crescem. É uma fase que vai exigir de você, mas curta bastante. Tenta ser mais tranquila e generosa com você mesma, sabe? Nem tudo precisa ser tão arrumadinho, nem tudo precisa ser tão controladinho. Curta o momento, porque, ó, voa. Viu, Cláudia? Eu adorei tua sugestão e, assim, às vezes, essa manifestação dela é um pedido de ajuda. É falando para a família assim, ô marido, ô mãe, ô pai, ou pessoas próximas, estou precisando de ajuda, está pesado demais. Então, dê um desconto, né, não se cobre tanto e peça ajuda das pessoas próximas. E às vezes a pessoa não vai ajudar, viu, Armando? Porque às vezes não tem ajuda. Às vezes o marido trabalha o dia inteiro e chega cansado. Às vezes a sogra não está afim de ajudar, enfim. Tem lá as questões. Aí eu acho que ainda tem mais uma sugestão, que eu aprendi também assistindo tantos programas de televisão dessas que tem as babás lá mágicas, né? Organizar mesmo, sabe? Fazer aquela coisa de roteirinho. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer depois? Uma atividade para eles enquanto você cozinha. Uma outra brincadeirinha enquanto você arruma a cama. Colocar para ajudar. Então, assim, é com a nossa criatividade. A mulher sabe edificar a casa, tem a sabedoria, criatividade e leveza. A vida é linda, então viva o melhor dela. Próxima pergunta é da Ana Paula. Ana Paula de Jundiaí. Gostaria de saber o porquê de vez em quando vem aquela raiva e eu não posso soltar. Logo em seguida me dá uma dor na nuca e a vista fica embaçada. Olha que interessante. Como a raiva, ela é a intensificação da produção de alguns hormônios, neurotransmissores e hormônios, principalmente o cortisol, a adrenalina. A raiva ela tem uma relação muito estreita com o estresse, que é responsável por 90% das doenças atuais, do mundo atual. Então, essa dor na nuca, essa alteração visual, são consequências mais tardias dessa produção excessiva de hormônios. Esses hormônios, inicialmente, eles servem para nos dar energia. Então, você tem mais energia, mais disposição para enfrentar a ameaça. Ao longo do tempo, eles começam a danificar, a prejudicar o funcionamento correto. Por exemplo, os músculos, eles vão ficando cada vez mais tensos, às vezes até gerando lesões musculares. Então, a dor, a cefaleia tensional e essa alteração visual é o resquício do excesso de hormônios produzidos por um ataque de raiva. Mas é legal que você percebe bem, né, quando você tem raiva, onde é que você sente a nuca, a visão. O corpo fala, muito o corpo legal. grita. Então, é bom que a pessoa perceba, né? Eu achei muito interessante a sua percepção. Próxima, Cláudia, quero saber do doutor. Eu sou assim. Quando começo a falar, só acabo a raiva quando falo tudo. Aí sinto que fiz besteira. Como controlar para não fazer? Isso tem algum exercício para fazer na hora e segurar o que tem a falar? Sou nervosa demais, ansiosa. Beijos, Cláudia. Obrigada. Qual é o nome dela? Ela não disse. Não disse? Olha só, essa é uma situação muito comum nas nossas vidas e nos nossos consultórios, né? Essa pessoa que ela lida com a raiva despejando tudo para fora. E muitas vezes criam-se estragos que não dá para se consertar. Então, isso no ambiente de trabalho gera um conflito e gera uma situação insuportável. Isso no ambiente familiar gera brigas e afastamentos. Então, o que ela precisa? Se ela já se reconhece a ponto de perceber que ela faz uma descarga de raiva para o meio ambiente,
ela precisa de buscar uma ajuda a ponto de que ela modifique essa reação cerebral dela. Isso é uma reação cerebral. Então, assim, ela faz com uma intensidade e parece que foi o jeito que ela descobriu, né? Naturalmente, ela sempre fez desse jeito. Então, ela é uma candidata muito boa a uma psicoterapia para que ela tenha um momento e tenha um espaço próprio onde falar dessas coisas seja protegido e que não danifique as suas relações afetivas fora de um consultório. Com o tempo, a gente modifica esse padrão cerebral. Mas assim, não tem nada caseiro que eu diria para ela que funcionaria, já que é um padrão comportamental estabelecido. Perfeito. Aliás, é um padrão não só contigo que acontece, mas com muita gente. Tem até a música que fala na hora da raiva. Você lembra, Celeste? Essa música que fala na hora da raiva. Tem uma música assim, né? Eu não lembro qual é, mas você deve estar lembrando aí em casa. Bom, Armando Ribeiro, querido, deixa eu te passar o site dele, é armandoribeiro.blogspot.com. No Face é Prof. Armando Ribeiro, no Instagram Armando Ribeiro RNN. Isso. E tem lá o Twitter, Armando_Ribeiro. Segue, acompanha, porque ele faz trabalhos maravilhosos, traz sempre muitas novidades pra gente. E não deixa a alegria cair. Mantenha a raiva para longe, né? Claro. Curta os momentos. É bom ficar com essa energia alta, né? Com alegria. Sim. Encher o coração de alegria. Ótimo brilho no carnaval. olhar. Para você também. Se cuidem. Todos. Obrigada, doutor. Até a próxima, carnaval. viu? Tô te Com esperando. certeza. Obrigada.